Glórias a Deus. Quantas vezes nós oramos o Pai Nosso e nós falamos, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas será que essa vontade realmente você está aprendendo? Você realmente está assimilando isso para a tua vida? Então não deixa muitas vezes você atropelar o que Deus tem para você. Peça a Deus e Ele te ouvirá em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Jones. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Podeis sentar. Nós damos as boas-vindas a todos os queridos que vieram adorar a Deus. Sejam bem-vindos. Vamos receber do Pai algum ensinamento, alguma orientação e vamos ser abençoados aqui. Quero que você procure o livro de Daniel, no capítulo 10, no Velho Testamento. Livro de Daniel, o profeta, capítulo 10, versículo 18. Dá-nos uma palavra, Deus, nossas vidas. Viemos buscar um recado santo, Deus. Assim diz a palavra de Deus no capítulo 10 do livro de Daniel, no versículo 18. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez, e me confortou, e disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa palavra e nos dá a bênção de um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. Muitas vezes nós não sabemos o que está ocorrendo, porque a nossa capacidade humana de enxergar é bastante pequena. Alguns de nós temos maior ou menor discernimento. Temos uma capacidade de discernir. Mas mesmo aqueles que são bem dotados, com uma capacidade grande de entender e ver as coisas, discernir as coisas, ainda são muito limitados em relação à grandeza dos fatos. O livro de Daniel fala de um profeta numa terra de ninguém, numa terra que não era sua, no meio de inimigos, no meio de adversários, vivendo sobre constante vigilância, proibido de adorar livremente o seu Deus, e ele vivia assim, alternando altos e baixos na sua convivência. Mas de repente ele tem uma visão. Estava entreposto a Daniel o profeta, e o anjo de Deus havia o que eles chamavam do príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia não era uma figura de governo, não era um homem real, alguma pessoa, um ser, mas era um demônio. Era um demônio que dominava sobre aquele povo, sobre aquele lugar. E já disse para vocês que os nossos inimigos são inimigos espirituais. E em terras como nós vimos no Iraque, em Cuba, lugares de muita morte, de muita tragédia,
lugares sanguinários, dominados por estes homens. Na verdade, atrás de um Hitler, atrás de um desses comandantes ditadores, estão entidades espirituais, espíritos malignos, que a palavra de Deus os chama de príncipes. E nesse caso, ele era chamado de príncipe da Pérsia. E este príncipe da Pérsia, esse demônio, exatamente impedia a visão do profeta Daniel. Impedia que ele pudesse ver a grandeza e a presença do grande Deus. E a terra era oprimida, angustiada. Havia ali um mal-estar. Estava estabelecido naquela região algo assim tenebroso. E Daniel queria romper com aquilo, mas ele sentia muita angústia. Existem situações onde você estabelece um projeto comercial, industrial, um negócio qualquer, e o negócio não anda, não vai, não acontece. Às vezes você abre uma loja bonita, no ponto melhor, no melhor lugar, e está tudo errado. Ela não acontece. Todas as providências que você tomou para ela são as providências habituais de costume que você tomou para as outras que deram certo, mas aquela não dá certo. Existem negócios, existem casas que você compra, lindas casas, ótimo, não tem nada de errado, mas você não é feliz naquele lugar. Eu sempre dizia em casa e digo para os meus amigos que eu nunca me caso com casa. A casa para mim mais bonita é a casa onde eu sou feliz, onde eu tenho paz. Porque nós não sabemos o que aconteceu naquele lugar. Nós não sabemos o que ocorreu naquele lugar. Existem coisas fora do nosso entendimento, fora da nossa compreensão, que não podemos, na nossa limitação humana, não podemos entender, nem compreender. Eu me lembro que uma vez, eu tinha vontade de ter um Escort do modelo que saiu, era um esporte, um estilo esportivo bonito, e eu tinha muita vontade de ter aquele carro. E quando pude, entrei numa loja, e não deu para comprar um novo, eu me lembro que comprei um usado, e chamamos o mecânico, o carro estava impecável, estava tudo bom. Mas quando eu saí com aquele carro na Avenida Marginal, aconteceu de tudo. Ele dançava, ele mexia, e aquela coisa toda, o capô soltou da frente, voou o capô, e eu fiquei com todo o vidro quebrado, o capô voando, caindo no carro dos outros. E era um carro lindo, maravilhoso. Mas ele estava louco para ir para o rio, ele estava louco para ir para o buraco, sabe? Era uma coisa incrível. Me lembro que fui passear com ele. E quando eu voltei para casa foi uma grande dificuldade. Porque ele queria entrar nos buracos, ele queria entrar nas traseiras de caminhão. Ele estava doido. Eu disse, mas pode um carro ficar doido? No dia seguinte, fui na loja e disse para ele, obrigado, está aqui o carro, quanto eu posso pagar a diferença? Mas eu quero um outro qualquer, menos esse aqui. Comprei um outro que não gostei, mas era o único que tinha, e ele saiu gostosinho, em paz, e foi embora. Um dia, aprendendo com Deus, eu aprendi sobre isso. Às vezes a nossa vida está colocado príncipes da Pérsia, potestades, principados, demônios, que nos impede de poder sentir-se bem. Vamos ler um pouquinho desse texto de Daniel que você abriu. No capítulo 10 diz, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas.
versículo 2 do capítulo 10. 3 semanas completas são 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que cumpriram as 3 semanas. Versículo 5. E levantei os meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos eram cingidos com ouro fino e ufaz, e o seu corpo era como a turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como um cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Daniel estava triste. Ele diz: fiquei 3 semanas angustiado. Fiquei 3 semanas abalado. Porque havia posto sobre ele aquilo que nós lemos. Havia uma potestade levantada sobre aquele lugar. E Daniel então diz que em 3 semanas ele fez o que nós chamamos de jejum. Ele levantou um jejum de 21 dias. Nesses 21 dias ele diz: eu não comi, eu não me arrumei, eu não me embelezei. E ele diz: e nem passei unguento. Ele quer dizer, não passei perfume. Sabe, durante 21 dias, ele resolveu consagrar-se, separar-se para Deus. E quando terminou os 21 dias, ele olha, e agora o demônio já não está mais lá. Ele começa a ver um outro ser. Então ele começa a ver um ser poderoso, maravilhoso, grandioso, que é a mesma descrição do Filho do Homem do Apocalipse, que é o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. E aí então ele começa a se sentir, a princípio até muito assustado. Vamos ler mais um pouquinho. Ele diz: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não ouviram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Tem pessoas que quando vem à igreja e vê alguém cair aqui, fica meio assustado. Já perdi muita gente que veio na igreja e quando alguém caiu espiritualmente, ele se mandou e disse: não vou nessa igreja. Essa igreja é meio assustadora, as pessoas caem. Olha o que Daniel está dizendo. Quando ele teve contato com o poder de Deus, quando ele olhou e viu aquele ser poderoso, ele diz: acabou a força. A energia dentro do meu corpo acabou. E ele diz: eu desmaiei. Por isso, quando alguém cai, nem sempre cai endemoniado. Porque o poder de Deus é tão forte que às vezes nos derruba. Não é só demônio que derruba o homem, o poder de Deus também o faz. Eu não tenho vergonha nenhuma de desfalecer-me diante do poder de Deus. Não há vergonha nenhuma para mim. Daniel, então, que vinha de um período tenebroso, horroroso, angustiado, vive agora uma nova emoção. Vive agora a emoção de alguém que vê o poder de Deus. Sabe, a angústia não é de Deus. A tristeza não é de Deus. Quando você levanta pela manhã e está mal-humorado, isso não é de Deus. Isso não é do teu cérebro, não é do teu mecanismo psicológico. Isso é opressão. Sabe? Aliás, antes de você brigar com o marido, com o namorado, com a noiva, com a mulher, com o patrão, com o empregado, antes disso, você dá um brado, você dá um grito e diz: potestades e principados, saiam em nome de Jesus. Dá uma repreensão.
quando você dá repreensão, você percebe que o estado de bom humor volta para você. Sabe, você vai com o carrão ali, você percebe que você está mal-humorado, desliga o rádio, sabe, e o repreende com veemência. Não precisa xingá-lo. Repreende-o com a força que você tem, que é a força do Espírito de Deus. Você diz: príncipe da Pérsia, demônios, potestades e principados, nesta manhã, eu não aceito a tua presença na minha vida. Eu repreendo a sua aproximação. Porque ele não está em você, mas ele incomoda. E às vezes alguma pessoa abre a porta do teu trabalho, da tua sala, do teu quarto, da tua casa, e entra para te insultar, para te irritar, sabe? E ela canta o que você não quer ouvir, ela fala o que você não quer, sabe? E não é ela o demônio, não é ela, porque a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta é contra esse espírito que se entrepõe entre você e as pessoas. Daniel foi inteligente. Durante 21 dias ele abriu consagração. E eu queria dizer a vocês, amados, que às vezes não conseguimos ficar 21 dias em jejuns. Mas eu queria ensinar uma coisa para vocês. Nem sempre o jejum é aquele jejum que você aprendeu: eu não como nada durante 21 dias, eu levanto de manhã e vou até a noite sem comer nada. Esse é apenas um tipo de jejum. Você pode fazer com Deus um propósito. Olha o que Daniel fez. Ele diz: não comi manjares. Você pode abrir mão um tempo de algo que você gosta, de algo que é bom para você, que você se delicia com aquilo. Você abre um tempo como um propósito de consagração. Olha o que Daniel fez. Ele diz: durante 21 dias não passei perfumes. Às vezes você abre mão um pouco da tua vaidade em prol da consagração do seu corpo. Eu não quero que você se torne alguém fanático, eu não quero que você se torne alguém com esses costumes programados, estabelecidos, mas eu quero que você aprenda que, às vezes, um sacrifício a Deus é um importante. Há pessoas, às vezes, que têm um vício. Você continue comendo, mas faça um propósito com Deus. Deus, eu ofereço a Ti a abstinência de tomar alguma coisa que eu gosto. Eu ofereço a Ti, Senhor, a abstinência de evitar consumir alguma coisa que eu normalmente utilize. Sabe, faça com Deus votos de consagração. Sabe, tenha com Deus propósitos com alvos bem objetivos. Objetivos de consagração. Daniel fez isso. E quando ele cumpriu isso, o príncipe da Pérsia foi embora. E agora então, ele começa a ter um contato maravilhoso com Deus poderoso, uma visão grandiosa daquele ser espiritual com o perfil do Senhor. Então as coisas começam a acontecer. E eu quero ler para vocês a sequência desses textos das coisas que acontecem. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras eu caí, o meu rosto em terra profundamente adormecido. No versículo 10 ele diz: e eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E disse: Daniel, muito desejado, esteja atento às palavras que vou te dizer, levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Olha que coisa abençoada de Deus.
Daniel, que havia caído diante do poder do Senhor, agora o Espírito de Deus desce sobre ele e diz: ó homem abençoado, sabe, se levanta. Quando você está na presença de Deus, você não precisa que Ele te levante, você se levanta, sabe, porque há uma diferença em ser levantado por Deus e você se levantar pela tua própria força. Deus é a nossa força, a nossa sustentação, e Ele quer que nos levantemos. É fácil para Ele nos levantar, mas Ele quer que nós tenhamos força nos nossos joelhos para levantar com as nossas próprias forças. Aqueles que se levantam só com a força de Deus, quando Deus tira a mão, ele cai de novo. Deus quer que você se levante sobre os teus joelhos, porque com a força que você fez para te levantar, será a mesma força que Ele fará para te manter em pé. E Daniel então é levantado. Daniel é levantado por esta força e abençoado. O Senhor continua falando com ele e diz: não temas, Daniel, versículo 12, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Olha que coisa bonita que o Espírito de Deus fala para ele: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar perante o teu Deus, as tuas palavras são ouvidas. Desde que você se humilhou, desde que você passou a ter uma vida de comunhão com Deus, as tuas palavras foram ouvidas. E ele diz: durante 21 dias, aquele demônio te amarrou, durante 21 dias, aquele demônio te incomodou, mas eu mandei o anjo Miguel, que veio e o repreendeu, e me colocou, você comigo, você diante de mim. Quer dizer, o anjo veio com ordem de Deus para repreender o espírito que era o obstáculo à bênção. Queridos, talvez vocês estejam no meio de 21 dias assim. Para Deus, às vezes, 21 dias não é necessariamente dias de 24 horas. É possível que você, neste momento, esteja bloqueado, amarrado, haja um obstáculo sobre você. E talvez se você esteja num desses 21 dias com obstáculos espirituais contrários, sabe, com demônios incomodando a tua casa, com demônios incomodando a tua família, com demônios incomodando o teu trabalho, com potestades fechando portas, com potestades impedindo o trânsito da tua bênção, e todas as manjares que estão para ser dados a você, todas as coisas abençoadas que estão para chegar nas tuas mãos, ele pega primeiro, ele interrompe primeiro, ele toma para si. Nós, quando oramos pela oferta, sempre nós oramos assim: Deus, repreende o devorador. Devorador é um demônio. É aquele demônio que você ganha 1.000, não tem dinheiro. Você ganha 10.000, não tem dinheiro. Você ganha 100.000, não tem dinheiro. Você diz: nossa, é uma pessoa que consome demais. É uma pessoa que tem essa compulsão por compras. Não há dinheiro que basta. Nem sempre. Nem sempre. Existem demônios, sabe, que eles invadem o nosso dinheiro. Aquilo que nós ganhamos, ele toma, ele rouba. Sabe, ele tira a prosperidade, ele bloqueia o crescimento. Por isso que nós temos que repreender o devorador. Quando nós repreendemos o bolso furado, nós dizemos assim: seja repreendido o bolso furado. Nós estamos dizendo assim: seja repreendido o espírito que devora as tuas forças. Você tem trabalhado e não junta nada. Você faz e nada tem.
Você trabalha anos e anos e anos, a aposentadoria está chegando e você não juntou nada. Você olha para as pessoas e vê a bênção sobre todos, sobre você não. Há um demônio devorador que está entre a bênção e você. Há um demônio devorador que está entre a tua vitória, tomando o teu manjar, tirando aquilo que é abençoado teu. Este é o príncipe da Pérsia que Daniel gemeu. Você é honesto, você é trabalhador, você é digno, você é servo de Deus, a bênção e a prosperidade de Deus está sobre a tua vida. Você pode não ser um milionário, mas você é um abençoado. Então é inaceitável que você prevaleça nesse espírito de miséria, de sofrimento e de dor. Às vezes você tem na sua casa um filho, os demais filhos estão crescendo, são normais, abençoados, mas tem alguém lá que não cresce, não passa, não evolui, não desenvolve, não tem propósito de vida, não tem êxito nas coisas que faz. Há bloqueio espiritual contra a vida dele. É preciso quebrar aquele espírito de obstáculo sobre a vida dele. Você trabalha e trabalha e trabalha, e os seus amigos crescem e viram chefes, e viram gerentes, e viram executivos, e você simplesmente, ninguém te vê, ninguém te olha, ninguém te reconhece, nada acontece com a tua vida. Tem que repreender esse espírito de obstáculo que se contrapõe entre você e a bênção. A forma de você fazer isso é o jejum dos 21 dias. A profundidade que você vai ter nesse jejum, o que você vai se abster, não importa. Importa é o propósito. Deus não quer que você não coma, não beba, não faça nada, não saia da cama. A tua vida pode até mudar, mas você morre antes dela. Chega aos 21 dias, destruído, acabado. Não é isso que o Senhor quer. Ele não quer esse nível de sacrifício. Mas Ele quer que você faça algo vivo. Sabe? Abra mão de alguma coisa. Para que você possa oferecer a Deus. Pai, eu ofereço a Ti, como um tempo de santificação da minha vida, para que o Senhor tire este príncipe que está no portão da minha casa, no portão da minha empresa, no portão da minha família. Sabe, queridos, não aceite o opróbrio, não aceite a derrota. Ela pode ser passageira, como foi para Daniel em 21 dias, mas ela não deve ficar. O texto final é o que nós lemos, quando ele diz: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. O Senhor está exatamente dizendo isso para você nesta noite. Não temas, paz seja contigo. Eu vou tirar o príncipe. Eu vou tirar o príncipe. A paz vai voltar à vossa casa, à vossa vida. A paz vai voltar à sua família. A paz vai voltar à sua vida material. Virão dias de prosperidade, virão dias de bênção. Será restituído tudo aquilo que fora tirado. O príncipe foi derrubado. O príncipe foi destruído. Esses dias eu vi a imagem da televisão das pessoas derrubando as imagens
de Saddam Hussein. Aquele é um demônio. É um demônio incorporado naquela vida. Esses príncipes incomodam, matam, destroem vidas, crianças, miséria, fome, mas um dia eles são derrubados. Sabe, existem momentos que o Senhor vem para derrubá-los. Hoje Deus está abençoando a tua vida. Eu vejo príncipes malignos caindo, saindo da tua frente. Eis que o Senhor nos diz: não temas, o meu Espírito está sobre vós. Agora nós estamos diante daquele cujas pernas de Daniel tremeu. Nós estamos diante do poder daquele cujos joelhos se bateram, dado a força do seu poder. Nós estamos diante desta bênção agora. Nós estamos diante da grandeza do Deus Altíssimo. Entre eu e o Senhor não existe nenhum demônio impedindo a minha bênção, a minha